Graça e paz, igreja. Vamos nos colocarmos em pé e vamos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você não veio com esse intuito, se o propósito seu é outro, que pena, porque eu vim aqui oferecer a minha vida como oferta de sacrifício. Deus seja louvado. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, mostra o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus. Todo poder pertence a Deus. Todo louvor, toda honra e toda glória. A palavra de Deus registra em um dos seus 37.500 e poucos, 600 e poucos versículos, 675, creio eu, que todo o joelho se dobre no nome de Jesus. Esse nome ele é poderoso. No nome de Jesus, vidas são transformadas, resgatadas, libertadas, curadas e abençoadas. Sempre que você tiver uma necessidade, uma dificuldade, clame o nome de Jesus. Às vezes não se dá para se fazer uma oração porque a situação ela é gravosa e perigosa e às vezes só dá para dizer Jesus.
Lá em 33:3 de Jeremias clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Está em dificuldades? Está passando por problemas? Está enfermo? Está com problemas espirituais? Está com problemas sociais, psicológicos, familiares? Não importa qual é o seu problema, a solução é Jesus. Basta clamar Jesus. Ele está pronto para te atender. O nome de Jesus é poderoso. Louvado seja o seu nome, Senhor. Tu és tremendo. Tu és maravilhoso. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as vezes que clamamos o seu nome. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Oh, glórias sejam dadas a ti, Jesus. Tu és tremendo. Glórias a Deus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Clame esse nome que é sobre todo nome. Dependa de Jesus. Confie em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Confie sempre em Jesus. E Ele dará a solução para a sua vida, para a sua eternidade. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. E de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Teu nome é excelso e sublime e maravilhoso. Nome sobre todo nome. Pois tu és poderoso, soberano, eterno, magnífico, glorioso, excelso. Tu és o poderoso Deus, Criador supremo de todas as coisas. Poderoso Deus. Louvo com o coração, igreja. Se derrame diante do Senhor. Deus está presente aqui. É uma oportunidade singular que você tem. Que Deus possa estar enchendo o seu coração do seu poder e da sua glória.
da sua misericórdia. Ao estar sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra,
seja o teu nome, Deus. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo teu amor e a salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado pela família. Muito obrigado pela igreja, pela vestimenta, pela moradia, pelo alimento e pela paz do coração. É através do teu amor e do teu poder e da tua misericórdia que nós estamos aqui. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Louvado seja Deus. Amados de Jesus Cristo, nós estamos vivendo dias onde a paz em Israel parece ter sido estabelecida ali com as pessoas inimigas de Israel no pacto de Abraão. E na palavra está registrado em 12:13 que de Gênesis que todas as nações seriam abençoados em Abraão. Mas Abraão por si só não tem condições de fazer isso. É o Deus de Abraão que derramou a bênção sobre aquele que saiu da terra de Ur dos caldeus e obedeceu ao Senhor e agradou ao Senhor a ponto de sacrificar o seu único filho em gratidão a Deus. E na palavra de Deus está escrito: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Deus, que posso dizer o Deus de Abraão, em Deus que posso dizer o Deus de Isaac, em Deus que posso dizer o Deus de Jacó, dos santos profetas, e posso dizer o Deus do meu pai e da minha mãe, o meu Deus, o Deus da minha esposa e o vosso Deus que é nosso Deus. Nós seremos benditos, ou nós somos benditos, e onde estivermos, benditos seremos. Em todo lugar que pisarmos a planta do nosso pé, abençoado será. Mas eu tenho que obedecer à voz de Deus. Vamos cantar em obediência. Não cantar por cantar. Cantar porque nós somos benditos, obedientes, abençoadores nesta terra. Ouça a voz de Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra,
Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Glórias a ti, Senhor, louvado seja o teu nome, Deus grande e poderoso. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Se você não está sendo bênção, é porque você está em desobediência. E não é em desobediência ao pastor e à igreja. É em desobediência com o teu Deus. Com o Deus Santo, com o Deus Criador, soberano. E você só vai ser bendito se você obedecer a Deus. Desobediente não tem bênção. Desobediente que é de Deus, recebe a correção de Deus. Então, quando Deus corrige, corrige aquele que ama. Apanhar de Deus é bênção, porque Deus não bate em filho dos outros. Se a sua vida é cheia de erros e de pecados e de transgressões contra Deus e a sua palavra, e você não passa por correção, você vai ficar pela correção eterna no inferno. Porque se você está errado
e continua errando, e continua enganando aos outros, achando que é esperto, engana-se a si mesmo. Que Deus corrija a sua vida e que a bênção do Senhor na correção te torne no caminho, que você se arrependa dos seus pecados e que você viva uma vida santa, reta, justa e piedosa. Que Deus se compadeça de ti e tenha misericórdia de ti. Um dia, pregando em Jandira, tinha um cego e quando pregava, ele dizia: desce a vara, Jeová. Várias vezes durante o culto ele dizia: desce a vara, Jeová. A correção do Senhor é justa, a correção do Senhor é perfeita e a correção do Senhor preserva a eternidade em Cristo. Arrependa-se. Se ainda não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, confesse a Jesus Cristo ainda hoje, se possível, agora. E receba o amor, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, e se errares, a correção de Deus para que volte a receber carinho, amor e misericórdia de Deus. Davi disse que é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos inimigos. É melhor cair na mão de Deus e estar nas mãos de Deus do que cair nas mãos do diabo e estar nas mãos do diabo. Arrependa-te enquanto é tempo. O tempo da oportunidade se acaba. O ônibus passa aqui na sua rota e na sua linha, nos horários pré-determinados, em ponto. Mas oportunidades se acalmam. Deus ainda te está dando mais uma oportunidade para endireitar o seu caminho. Deus se compadeça de ti, no nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai querido, obrigado por estar falando contigo nessa hora. E tudo isso, Senhor Deus, realmente que o teu servo falou é verdadeiro, Senhor Deus, porque devemos cada vez mais se achegar a Deus, suplicar pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados diante de ti, Pai. E também, Pai querido, aquele sangue vertido de Jesus na cruz do Calvário tem poder para perdoar os pecados, restaurar as vidas, transformar as vidas, Pai. Desde que seja, Senhor Deus, um coração sincero, um coração contrito, um coração humilde, porque o Senhor Deus é conhecedor de todas as coisas. Então, aqui nessa hora, Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade tão gostosa de eu estar falando contigo, em especial pedindo também pelos meus pecados, porque eu estou diante de ti. O Senhor Deus habita no meu coração e o Senhor Deus está aqui. A tua palavra fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor Deus está conosco. Então, obrigado, Senhor Deus, por isso. Eu creio e tenho certeza que os meus pecados são perdoados. Eu não mereço isso, mas o Senhor Deus levou ali na cruz do Calvário a enfermidade de todo mundo, inclusive a qual eu faço parte, Pai, os meus pecados. Então, obrigado, Senhor Deus, porque os meus pecados são limpos e purificados, Pai Santo. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem que virá de encontro aos corações. Obrigado por esta igreja. Obrigado por aqueles depois que vão estar ouvindo, Senhor Deus, nas mídias, e que as pessoas possam, Senhor Deus, se arrepender e chamar por Jesus, clamar por Jesus, que esse nome de Jesus é poderoso. Ele realmente sara os feridos, levanta os mortos, e esse Jesus perdoa todos os pecados, Pai. E os nossos pecados são jogados nas profundezas do mar, e o Senhor não se lembra mais. Obrigado, Senhor Deus, porque isso é uma bênção muito grande, Pai. Muito obrigado, porque eu tenho o Senhor Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Muito obrigado, e com isso eu estou aprendendo cada vez mais sobre o Senhor. Essa é a minha oração que faço. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Tranquilo, fica tranquilo. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome de Deus. É muito bom estarmos na casa de Deus, com o povo de Deus, louvando e exaltando o nome de Deus. Essa reverberação, não sei se é a distância que está, vou tentar colocar um pouco mais acima, ou ficar com ele à mão. Vamos ver se aqui fica bom, Alex. Som. Creio que melhorou um pouco. Diminuiu a reverberação. Quero dizer aos diletos teleouvintes e ouvintes em os nossos canais @7ibpc.com no YouTube, Sérgio Salvadio no Facebook, Sérgio Salvadio no Instagram, Pastor Sérgio Salvadio no Facebook, Igreja Batista no Facebook e www.radio7ibpc.com. Assistindo às mídias televisivas desde a infância, na Rede Tupi de televisão, e que se seguia depois da Rádio Excelsior, sempre ouvíamos os apresentadores dizerem: quem sabe faz ao vivo. E amados de Jesus Cristo, nós aqui não sabemos. Somos eternos aprendizes. Mas não editamos os nossos vídeos. Os nossos vídeos são ao vivo. E às vezes aparecem erros crassos, como hoje pela manhã, em o texto de Isaías, capítulo 51, 16 e 17, eu ter dito 56, 16 e 17. Nós estamos com a cabeça cheia de projetos e ocupações, e nas nossas ocupações e projetos, nós elaboramos coisas, e são muitas as coisas que envolvem o nosso pensamento. Eu tenho uma dinâmica de pensar, de raciocinar, e meu raciocínio é muito rápido. Eu penso mais rápido, mas muito mais rápido do que eu consigo expressar. Problema esse que me causou uma gagueira quase que com mudez. E eu consegui, através da misericórdia de Deus, através dos tempos, cantando e pregando, diminuir esse problema que me acompanha desde a infância tenra, desde os 3 anos de idade. Mas os pensamentos são muito rápidos. E eu mesmo elaborando os textos, eu às vezes penso uma coisa e escrevo outra. Eu não estou ainda caducando, ainda não estou, já estou nos meus 67 para 68 anos, mas penso muitas coisas ao mesmo tempo, e há muitas correlações de textos que a gente já estudou e gravou lá no nosso coração, e às vezes nós erramos. E hoje pela manhã, o Alex, ele, quando não é certo, ele não coloca o texto, e quando coloca, como aconteceu no domingo passado, colocou um outro, era para dizer 1 Timóteo, disse 2 Timóteo. Por isso que não deu certo. Então, às vezes há um erro, nós pedimos desculpas aos estudiosos que têm dor de ouvido quando ouve alguma coisa assim, não é intencional, não editamos, como já dissemos, e às vezes nós colocamos lá no texto, lá, Igreja Batista, Sérgio, no YouTube, colocamos errata. Me desculpa, Deus, me perdoa, Deus, pelos erros, me abençoa eu a
ter mais lucidez e clareza e não trazer escândalo no Evangelho por causa de erros como estes. Feitas as desculpas e as considerações, nós estamos na série de mensagens Jesus, o caminho para os céus, #3. É a terceira mensagem que nós fazemos nesta série de mensagens intitulada Jesus, o caminho para o céu. E na mensagem que começamos hoje pela manhã, traçando 3 pontos em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que eu gostaria de estar lendo com a igreja. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Vamos lá, igreja? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Deus, por sua graça infinita, pelo seu muito amor e pela sua muita misericórdia, esta porta estreita foi aberta por Cristo, que diz: eu sou a porta, e que é aquele que entrar por mim achará pastagens, achará alimento, achará repouso, achará água e achará descanso. Nós encontramos esta porta aberta, este caminho apertado, mas de bênção, que nós possamos permanecermos nele, e nele permanecermos em Cristo, e vivermos em Cristo e para o louvor da glória de Cristo, para estarmos com Cristo nesta presente vida e por toda a eternidade, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo e em obediência a Cristo, trilhar neste caminho que se deve andar até quando envelhecermos, não se desviarmos dele. Nos abençoe, Deus. Guarda-nos do maligno. Liberta-nos dos pecados prediletos e nos conduz em teus santos, retos e gloriosos caminhos. No nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós estamos falando acerca das escolhas ou a importância de fazer escolhas difíceis. É nas escolhas que fazemos que colhemos bons resultados ou maus resultados. Quem escolhe somos nós, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Nós podemos tomar a decisão que quisermos. Nós podemos viver neste mundo que Deus criou da maneira como julgarmos vivê-la. Porque, segundo a máxima do mundo, 2 pontos. Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Isso é literal, porque a Bíblia diz: cuide de ti mesmo. Mas aos santos, aos profetas, mestres e pastores, o desígnio de cuidar da própria vida e do rebanho que é de Jesus Cristo. Mas se você, de fato, cuidasse da sua vida, porque essa máxima, ela está envolvida no seguinte: olha, aquilo que eu vivo é da minha conta e ninguém tem o direito de falar
acerca de mim, não importando aquilo que eu faço. Não fale da minha vida, cuide da sua. As pessoas querem viver nesse mundo, vivendo a vida que vivem, tomando as decisões que tomam, e não querem de maneira nenhuma que ninguém as condene ou as repreenda, porque elas se julgam acima do bem e do mal. E são pessoas que ficam intransponíveis, pessoas fechadas em os seus feitos, em os seus achismos, em os seus vícios, em os seus maus costumes, em os seus pecados, em as suas transgressões e suas misérias, não querendo que ninguém as repreenda. Mas a palavra de Deus nos fala acerca das escolhas. E quando ela fala acerca das escolhas, ela fala para que aqueles que são sábios, entendam, façam um exame na sua consciência e sejam tocadas por Deus e se arrependam e peçam perdão e mudem as suas posições, os seus desígnios, os seus afazeres, os seus costumes, as suas más manias, e procure conhecer a Deus através da sua palavra para fazer a vontade de Deus, porque criados fomos para o louvor da glória de Deus, e quando não executamos aquilo pelo qual Deus nos criou, transgredimos contra a santidade de Deus, erramos o alvo e caminhamos a passos largos para o inferno. E as pessoas acham que no inferno a coisa é gostosinha. A palavra de Deus nos diz que o inferno é terrível. Amados de Jesus Cristo, a palavra está no tempo presente de entrai. E esse entrai é entrando e tomando posse, é apropriando-se do lugar onde entra. Assim como Moisés entrou na presença do Senhor, e Deus pediu para Moisés tirar as alpacas, as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Deus é santo. E importa que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, porquanto escrito está na palavra: sede santo, porque eu sou santo. Então, amados de Jesus Cristo, é pela porta estreita a grande dificuldade. É pela porta estreita que nos convida o Senhor. É na porta estreita que está a bênção. É na porta estreita que está o progresso. É na porta estreita que está a salvação. É na porta estreita que está o perdão para os pecados. É na porta estreita, no caminho estreito, que estão as bênçãos advindas de Deus. É na porta estreita. É na vida de dificuldade, de luta, de raciocínio, de equilíbrio, de tremor a Deus que está a bênção. É em Deus que está a bênção, e a bênção está no caminho mais difícil, porque se tem que se lutar contra si mesmo, contra os maus costumes, contra os pecados, contra os vícios, contra os erros, praticados não pela culpa dos outros, da síndrome de Adão, que é a mulher que tu me destes. O pecado não está nos outros. Deus não está falando para os outros, Deus está falando para mim. O pecado não está no pluralismo, Deus está falando para você. Deus está falando para você hoje. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. O mundo e as suas concupiscências, os desejos, os vícios, as religiões, as filosofias, as sociedades secretas, o satanismo
Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. O nosso amor deve estar em Deus. A nossa vida deve ser entregue àquele que nos permitiu existir. E ele está dizendo que andar pela porta larga, andar pelo caminho largo, é um caminho de perdição individual, pessoal, mas também de uma vida influenciada pelo maligno, influencia a sua herdade, a sua herança, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Se o pecado que você comete, se a vida que você leva te prejudicasse tu, simplesmente tu e a sua vida, já não seria coisa agradável para ninguém. Mas a vida que você leva, o pecado que você leva, a forma como você vive, não prejudica somente a sua vida, mas de todos aqueles que estão à sua volta, a começar dentro da sua casa, na sua família, e todos os que estiverem à sua volta, porque como nós dissemos, a bênção de Deus a Abraão, que está em Gênesis 12:13, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e lá em 28 de Deuteronômio, fala das bênçãos e das maldições. Deuteronômio 28, bênçãos e maldições. Se você praticar aquilo que está dentro das bênçãos, abençoado serás e abençoador serás. Através de ti as bênçãos chegam a outros. Mas se maldito és, maldito serás, e malditos terás, e malditos farás. É algo de consciência, é algo de pensar, de refletir e de raciocinar. E você pode até raciocinar. Nada a ver. O cara tá louco, maluco. Nada a ver. É o cara. Um grande amigo meu dizia assim: deixa fritar os ovos para ver a gordura que fica. Você já fritou o ovo? Ficou mais óleo no fogão ou na frigideira? Amados de Jesus Cristo, perdição. A perdição é para muitos, mas graças a Deus, deixa eu repetir, graças a Deus, a perdição é para muitos, a perdição é para a maioria, mas graças a Deus, a perdição não é para todos. Porque a salvação é para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, amados de Jesus Cristo, nós falávamos pela manhã acerca da bênção, porque nós dividimos esse texto em 3 pontos: sacrifício, renúncia e obediência. Mas nós invertemos, nós começamos pela obediência, e agora nós falaremos sobre sacrifício. Não sacrifício de tolo, mas sacrifício de lábios que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e que testemunham de Jesus Cristo. Sacrifício é repartir com os outros o que você tem. É um sacrifício e que traz progresso para quem faz. A bênção para quem reparte com os outros, com os pobres, aquilo que tem, não do resto que tem, não dando migalhas, mas dando o melhor. Dá e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quer ter, dê. E aqui o dar não é pejorativamente como na cabeça de muitos podres estão. Dar é dadivar, é repartir com alguém. Então, amados de Jesus Cristo, esse sacrifício do que nós falaremos agora está em Hebreus,
capítulo 13, 15 e 16. Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Que é sacrifício de louvor. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. Nós temos que falar coisas boas como sacrifício de louvor. Os que têm o hábito de palavrear ou palavrãozar coisas como filho disso ou daquilo, lavem a boca com o sangue de Jesus Cristo, para que dos seus lábios saia sacrifício de louvor. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Nesta igreja, em 27 para 28 anos de ministério, poucas as vezes falei sobre dízimo, sobre fidelidade no dízimo, porque tem gente que ama o dinheiro e diz que dá segundo propôs no coração, e o que propôs no coração é esmola, é dar o mínimo para Deus e querer de Deus o máximo. Sacrifício de louvor vem através da obediência, e obediência à palavra de Deus. Quando Deus diz em Coríntios, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, está falando a crentes, não a incrédulos, não a rebeldes, não a pessoas que ambicionam enriquecer, não a pessoas mesquinhas e miseráveis, mas está falando a crentes que dividem com o pobre, que honra a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. A palavra dízimo é de dízima, e é 10% daquilo que você ganha. Eu já vi muitas pessoas dentro desta igreja receber indenizações, e muitas delas, as indenizações nunca entraram no gasofilácio, e elas nunca saíram da condição e da mesmice que elas viviam. Patinam ao longo da vida, ganham, e às vezes ganham muito, e nunca tem nada, sempre está correndo atrás de dinheiro, e nunca se fartando do dinheiro que tem, porque para se enriquecer, não é ganhando mais, para se enriquecer, é sendo fiel a Deus, gastando menos, honrando a Deus com os dízimos e com as ofertas. Honrar a Deus com os dízimos e com as ofertas também é sacrifício de louvor a Deus. Não se enganem, Deus não se deixa enganar, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Vai sempre andar batendo lata, porque não é contra mim, não é contra a igreja, é contra Deus. Se acha que nessa igreja ela não é digna de receber o seu soldo ou a parte de Deus, procure uma outra igreja para levar lá o seu dízimo, mas seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Deixa de roubar a Deus. Tem que se repartir, não é guardar, não é gastar, não é presentear, não é comprar pessoas, é honrar a Deus, é ser fiel até a morte. Amados de Jesus Cristo, um sacrifício só
aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Hebreus, capítulo 10, de 5 a 14. Hebreus 10, de 5 a 14. Este é o sacrifício verdadeiro de um Deus que é Espírito, que se fez carne, e na sua carne, como está lá em Isaías, capítulo 53, aquele que deu crédito à nossa pregação. E ali você vê o sacrifício de Jesus Cristo, sacrificando a sua própria vida, o seu próprio corpo, para que sacrifícios de touros, de bodes e de ovelhas, e de pombos e de rolinhas, não precisassem mais, porque não cumpriam o propósito de um sacrifício só, de uma vez por todas, suprir todos os outros. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, o Emanuel, o Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes, e está na palavra: já estou farto das vossas carniças. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Você que vive só para fazer a sua vontade e nunca faz a vontade de Deus, aprenda com Jesus: não a minha vontade, mas a sua vontade. Não os meus caminhos, mas os seus caminhos. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim ele cancela o primeiro é sacrifício de bodes, de ovelhas, de cabritos, de novilhos, de pombos e de rolinhas. Esse não tem mais sentido. Não é mais a lei de Moisés, é a graça de Cristo. Estabelecer o segundo é: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então acrescentou: e pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados no sacrifício de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário até a última gota de sangue, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma só vez por todas. Só vocês aí, irmãos adventistas da promessa do sétimo dia, que ainda guardam a lei. Vocês aí, irmãos judeus, judaizantes, que estão aí com a novilha vermelha, que vai voltar o sacrifício, cuja os os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os levitas e todos os utensílios do templo, esse sacrifício dessa novilha vermelha não significa nada, porque o sacrifício é do Cristo no Calvário, de uma vez por todas. Não é mais ofertas e sacrifícios como se fazia antigamente. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para oferecer os seus deveres religiosos, como já foi o ensaio do sacrifício da novilha vermelha, daquelas 5 que estão lá em Israel, vindas lá do Texas, e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho,
de uma vez por toda, nos purifica os nossos pecados. Mas tem que haver arrependimento e pedir perdão. Pedir perdão a Deus e abandonar os vícios. Pedir perdão a Deus e se afastar dos maus caminhos. Pedir perdão a Deus e obedecer a Deus. Do que você ficar inventando moda de você criar um caminho alternativo. No entanto, depois que Jesus acabou de se oferecer como o único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, que é válido para sempre, esse é o único sacrifício, se assentou à direita de Deus, está à destra de Deus, e está presente aqui, e quer ser presente na sua vida e no seu coração, e quer salvar você, quer transformar a sua vida, quer te lavar, quer te purificar de todos os teus pecados passado e presente, para que futuramente você tenha o sangue de Jesus Cristo purificando todos os seus pecados. Daí em diante, Ele está à espera de você, até que os seus inimigos, cujo você faz parte, sejam postos como estrados dos seus pés. Ou amados de Jesus Cristo, Deus nos chama para sermos amigos, e vós sereis meus amigos se obedecerdes. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você não tem o direito de fazer com a sua vida aquilo que você quer, porque se fizer você fazer da sua vida do jeito ignorante que você tem, ignorante não é brutalidade, ignorante é inato, sem conhecimento da palavra. É por isso que Jesus Cristo, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, e às vezes conhece, e a sua exegese e a sua interpretação é podre, você torce para a sua própria perdição. O caminho é estreito, é apertado, é de sacrifício. Então, amados de Jesus Cristo, por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Amados de Jesus Cristo, está aí um sacrifício só, que aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Sacrifício vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, Romanos, perdão. Aí, eu corrigi antes. Perdão, Alex. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus. Aqui é um sacrifício. Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tampando o microfone. É velho, né? Então, amados de Jesus Cristo, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Então, é no corpo. O meu corpo não é corpo para se prostituir. O meu corpo não é corpo para meretrizes. O meu corpo não é corpo para ingerir drogas, bebidas. O meu corpo não é corpo para ser cavalo de Satanás. O meu corpo é para ser templo do Espírito Santo. É para que eu possa viver uma vida santa. É difícil, porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero está diante de mim. É por isso que entrar pelo caminho estreito é mais difícil do que entrar no inferno. Para ir para o inferno é só ir descendo. Para ir para o céu tem que subir, e exige esforço, exige renúncia, determinação. Não é Efésios, é Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí aqueles que não querem fazer nada disso, é fácil. Ele é Deus. 40 dias depois de jejuar, o diabo
transportou ele para dizer a ele: tudo isto te entrego, se prostrado me adorares. O diabo disse a ele: transforme estas pedras em pães. O diabo disse a ele, texto da palavra de Deus: lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que o teu pé não tropece sobre uma pedra. Debilitado, 40 dias sem comer e sem beber, disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Aparta-te de mim, Satanás. Você tem esse mesmo poder antes de pecar. Você tem a oportunidade de resistir o diabo e ele fugirá de vós. Deixa de ser vagabundo e sem vergonha. A carne é fraca. Nessa onda da carne é fraca, tem um monte de membro de igreja indo para o inferno. Um monte! Até pastores, sem dizer filhos, né? E por que excluir as filhas? Amados de Jesus Cristo, o Senhor está chamando você. Ele está pegando você pelo colarinho e dizendo: entrai pela porta estreita, sujeito. Está dizendo para você de braços abertos: entre pela porta estreita que eu estou aqui, para te ajudar na sua caminhada. Entra pela porta estreita que poucos entraram, poucos estão entrando e poucos entrarão, mas os poucos que entrarem, eu fortalecerei, eu proverei, eu socorrerei, eu ampararei, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei pela mão, eu abençoarei, eu frutificarei. Então a ajuda vem de Deus, porque na força do homem, na força da carne, não se consegue. Senhor, o Senhor que está me chamando, o Senhor que está me dizendo que o caminho mais fácil é o caminho da perdição, me faça entrar pelo caminho estreito e continuar no caminho estreito, sem olhar para trás como olharam os israelenses, os israelitas, no deserto com saudade dos pepinos e das cebolas. Às vezes a gente fala de Jesus para as pessoas, a gente discipula as pessoas, a gente ouve a confissão de fé das pessoas e pela confissão de fé abençoa as pessoas e batizam as pessoas. Nas conversas com as pessoas ficam falando assim como quem está contando vantagem de tantos pecados que cometeu lá no passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo da soberana vocação. Amados de Jesus Cristo, eu quero dizer para os irmãos que eu tenho dificuldade até de voltar à minha terra natal, aos meus amigos de infância, voltar à minha segunda terra, Bauru, a ver os meus amigos, os meus irmãos. Eu saí de um grupo uma vez e me fizeram entrar no grupo para me excluir outra vez. Eu fui excluído deste grupo. E agora, recentemente, eu fui convidado por um membro do grupo para voltar a uma mocidade que já está distante de mim há 50 anos. 50 anos é meio século. Multiplica 50 anos por 365 dias. E 365 dias por 24 horas, e 24 horas por 60 minutos em cada hora, e por 60 minutos, os 60 segundos. É um tempo que passou, é uma lembrança que ficou para trás, e há coisas que, se eu voltar lá, serão relembradas todas as vezes que lá eu for. Se eu voltar para Marília, ainda existe 2 ou 3 meninos que cresceram comigo, que envelheceram por graça e misericórdia de Deus, uns ainda no vício, na miséria, na droga,
na bebida, na prostituição. E que se eu chegar, vão falar de coisas que eu falei lá na infância. Eu não sou mais menino. Eu não moro mais na Machado de Assis, 948. Eu não sou mais mocinho que mora na Martins Fontes, na Vila Independência 580. Eu não sou mais o moço que tinha o pensionato na Rua 15 de Novembro 560. Eu não sou mais o profissional que trabalhei na Policorte do Brasil. Eu não sou mais o menino que trabalhou na tipografia Tilibra. Eu não sou mais o mecânico que trabalhou na Francisco Freire. Eu não sou mais o ajustador mecânico e o montador que trabalhou na Policorte do Brasil. Eu não sou mais o mecânico que trabalhou na Newcorte. Eu não sou mais o vendedor da Newcorte. Eu não sou mais o diretor de vendas comercial da empresa Newcorte. Eu sou um homem lavado no sangue de Jesus Cristo, que esqueço as coisas que para trás ficam, que prossigo para o alvo. Eu sou o fruto daquilo que Deus plantou no meu coração na infância, e não me contento em viver na mesmice, mas querendo ser cada vez mais agradável a Deus, e agradar a Deus, e fazer a vontade de Deus, e andar pelo caminho estreito. É tudo mais difícil, mas se torna tudo mais fácil. Andar com Deus, falar com Deus, depender de Deus, não é assunto para mim vencido, é assunto do meu dia a dia. É falar com Deus e falar de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que é Espírito, que é verdade, que é poderoso. Vidas transformadas. Tenho defeito? Tenho. Tenho pecado? Tenho. Algumas pessoas dizem, e eu tenho um filho caçula que anda a tiracolo minha, e ele diz, mas como o senhor é teimoso. Eu disse, eu não sou teimoso. Eu pensei, eu levantei à noite, eu sentei na cama, eu estudei, eu vi, revi, li, pesquisei, e vai ser assim. O senhor é teimoso mesmo? Não! As coisas que faço, consulto a Deus, peço a Deus, estudo, penso, repenso, analiso, formas, jeito, e as coisas, elas são daquela forma, porque quando Deus dá o alvará, quando Deus dá o staff, e disse, vai que eu estou com você, não tem que me segurar. É fazer a vontade de Deus, é fazer o que Deus quer, e é fazer para a glória de Deus, porque senão vai ser sacrifício de tolo. E sacrifício de tolo, Deus não se agrada. Então aprendamos neste texto de Mateus, capítulo 7, 13 e 14, que o caminho melhor é o caminho apertado, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são as que a encontram. Você está vendo o número de gente aqui? São muitos? Saiu uma irmã de férias e está lá no Pernambuco. Cadê os outros irmãos? Saíram de férias também? Vamos orar? Santo Deus, eterno e glorioso Pai, que não esteja eu falando como sepulcro caiado, branquinho por fora e podre por dentro, mas que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que tem me purificado do pecado, possa também purificar o pecado daquele que está em pecado, para que deixe de se vestir como crente, de falar como crente, de cantar como crente, e de não ser crente, de ter prazer nas coisas deste mundo, de ter o seu corpo para a prostituição, para a bebida, para a droga, para os apetites desordenados, mas que tenham a sua vida no altar,
e que lutam para não errar, e que abandonem o pecado, e que andem em retidão, e que andem em santidade, e que andem em novidade de vida, como novas criaturas, esquecendo das coisas que para trás ficam, no caminho apertado, prosseguindo a Canaã celestial. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite, uma boa semana, que o Espírito do Senhor vos guarde e vos oriente, que essa semana possa ser para você, para todos os que estão com você, bem mais abençoado, porque, afinal de contas, Deus está em você. Deus abençoe.